Graças a Deus, a paz de Cristo, meus irmãos, amém? Glórias a Jesus. Pastor Elton falou, pastor Jaime está ali com o tablet ali, irmão, estava vendo um negócio na internet. Não tinha nada demais, né? Eu trabalho com esse aparelho, então deixei algumas coisas aqui por escrito. Para completar, estava ali, dobrei meu joelho, orei, porque me chega ali, Matola do meu lado esquerdo aqui, sentado ali, eu falei, tá bom, não é possível. Olha lá. Grande amigo, Deus te abençoe. Pregador da palavra do Senhor. Agradeço muito pela rica oportunidade de estar aqui, né? Na minha igreja, podendo compartilhar com os irmãos a palavra de Deus. Feliz pela rica oportunidade que o nosso pastor sempre nos concede de estarmos trabalhando. Denis, me ajuda só um pouquinho, me dá um pouquinho mais de retorno. Minha voz não é tão boa assim quanto a do pastor Elton. Me ajuda aqui nessa... Amém? Você pode abrir a sua Bíblia aí, sem mais delongas, no livro de Gênesis, capítulo 35. Cara, pastor Elton, grande amigo, diácono Carlos Vinícius e demais irmãos da intercessão. Obrigado pelo companheirismo de sempre no culto, as oportunidades cedidas, amém? Você já se localizou aí? Gênesis 35, verso 16, é um texto bastante conhecido. Estava tentando falar com os irmãos em outro texto, mas Senhor me trouxe à memória este capítulo e este versículo. Eu gostaria de compartilhar com os irmãos, como sempre, e eu amo isso, que Deus confiou a mim e a minha casa. Eu não sei se você pode, mas curve sua cabeça nesse momento, em nome de Jesus. Gostaria que você pudesse adorar ao Senhor comigo nesse momento. Eu sei que estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Tu podes ver se há em mim. Você pode cantar isso? Um verdadeiro adorador. A minha oferta eu ofereço a ti, Deus meu, para reconhecer que nada eu tenho, tudo é teu. Você pode dizer isso? Cante com fé, diga eu quero. Quero te adorar, ainda que a figueira não floresça. Diga eu quero me alegrar, eu quero me alegrar, mesmo se o dinheiro me faltar. A vitória vem, a vitória vem, mesmo que pareça que é o fim. Você pode erguer as suas mãos aos céus e gritar isso com fé? Pois tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu... Isso. Diga, tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Tu és fiel, Senhor. Eu sei que tu és fiel. E ainda que eu não mereça, tu permaneces assim. Fiel, Senhor, meu Deus. Fiel, Senhor, meu Deus. Tu és fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim.
Fiel, Senhor, meu Deus, fiel a mim. Aleluia. Só para o Senhor pode ser mais forte. Me acompanhe nessa breve leitura. Gênesis capítulo 35, verso 16. E partiram de Betel, e havendo ainda um pequeno espaço de terra para chegar a Efrata, teve um filho Raquel. E teve trabalho em seu parto. E aconteceu que, tendo ela trabalho em seu parto, lhe disse a parteira: não temas, porque também este filho terás. Verso 18. E aconteceu que, saindo-lhe a alma, porque morreu, chamou o seu nome, chamou o seu filho Benoni, mas o seu pai o chamou de Benjamim. Você pode dizer graças a Deus? Me empreste aqui alguns minutos da sua atenção. Prometo para você que eu não vou melhorar, e a chuva não vai te alcançar antes que você chegue na tua casa. Você crê nisso em nome de Jesus? O texto aqui que ora lemos, antes de eu entrar aqui rapidamente, só para confirmar aqui, Pastor Elton estava falando aqui sobre oferta, mostrei ele para o diácono Carlos Vinícius. Pastor Elton aqui liberando uma palavra, eu falei, rapaz, e irmãos, eu creio muito nesses momentos de semeadura. Deixa eu te falar, ele estava ali falando ali, enquanto ele falava, eu peguei meu telefone e fui abrir rapidamente ali que eu olhei, aí mostrei para o diácono Carlos Vinícius, falei para ele aqui. Falei, rapaz, Pastor Elton liberando uma palavra ali, falando com o povo. Eu estou falando isso aqui para você porque às vezes você vem para um culto desse, de repente, às vezes numa quinta-feira como essa, você está pensando, rapaz, tomara que seja rápido. Vai chover e que essa chuva não me alcance. Eu falei aqui, realmente, eu profetizei para você, mas tem gente que às vezes leva na brincadeira. Meu amigo Matola, as palavras liberadas aqui do altar, no momento de oferta, no momento do louvor, eu sempre acredito muito. É quando eu abro meu telefone ali, o rapaz nem boa tarde me deu, ele falou assim, ó, seu Pix. Eu nem perguntei, irmão, do que era, para que era, eu falei, tá aqui, ó. Copiei, colei e enviei, tá lá. Daqui a pouco eu vou olhar o que aconteceu. Sabe por que você não está dando glória a Deus aí? Porque não foi com você. Levanta tua mão aí, aplauda o santo nome do Senhor, irmão. Oh, se era no teu WhatsApp, tu tinha pulado dessa cadeira. Glória a Jesus. Cadê ele? Cadê o Denis? Mas pede para ele me dar o mesmo retorno. Esse aqui está com menos. Só para mim não gastar minha voz. Mas acredita, irmãos. Liberar uma palavra aqui, você pega, mas pega com força. Acredita. Eu poderia passar a tarde aqui inteira contando aqui de palavras que já foram liberadas do altar, não somente aqui, mas em outros lugares, de repente que você passa, que você vai ver, você encontra uma pessoa na rua. Eu estou aqui, por exemplo, estou vendo ali a mãe do Diego ali, sentada ali. Rapaz, vaso, pastor Elton. Teve uma vez que ela, rapaz, eu posso aqui fazer uma oração por você? Ela falou uma oração pelo teu. Quando ela começou a orar, a mulher descreveu minha vida inteira, desde quando eu era jovem. A senhora lembra disso? Ela falou, eu lembro que eu estava lá no outro templo, eu trabalhava aqui na igreja ainda. Aí, eu lá no outro templo, entraram uns policiais assim, eles vieram até me acudir. Rapaz, está acontecendo alguma coisa? O telefone pendurado no ouvido, eu não parava de chorar. Coisas que ela profetizou na minha vida, deve ter mais ou menos 2 anos, eu estou vivendo hoje. Eu vivo hoje. Ainda falta coisa para acontecer, mas eu creio que Deus já está para realizar. Vai fazer na minha, vai fazer na tua também. Vem aqui para o texto comigo. Falei para você que eu não vou me demorar. Nós acabamos de ler aqui um texto, e o texto vai nos trazer uma história de uma família que está em viagem. Naquela época, perceba comigo, não é como hoje. Você chama um Uber, 99, tem outros aplicativos afins, e você pode se deslocar, talvez com muita qualidade. Se você pedir até um Uber Black, vai pagar R$10, R$5 a mais, mas você vai com qualidade até o local de destino que você deseja. Aqui nós vemos um texto aqui que este homem está levando a sua família, atravessando de uma cidade para outra. O texto nos traz uma informação que era uma curta distância. Perceba que enquanto ele está fazendo essa curta viagem, a sua esposa, que está grávida, ela entra em trabalho de parto. E ao entrar em trabalho de parto, a Bíblia também vai nos trazer essa informação. Diz que o seu trabalho de parto ali, ele é doloroso. Algumas
versões da Bíblia vai nos trazer essa informação, que ela sente muitas dores. E as dores eram tamanha para essa mulher, que o texto também nos diz isso, pastor Elton. Raquel, ela morre. Mas antes dela falecer, dela dar o último suspiro, ela utiliza esse último momento para fazer algo que não cabia a essa mulher. Você sabe muito bem, naquela época, e dentro da tradição, as mulheres não tinham voz e muito menos oportunidade de falar, quanto mais para dar nome a uma criança. O pai, ele fazia essa função. Eu lembro, quando minha esposa Aline, ela estava grávida, do Jaiminho, ainda nós não tínhamos decidido o nome, eu até combinei com ela e falei para ela assim, ó, se for menino, eu coloco o nome, mas nós vamos entrar no acordo, se for menino você põe. Na verdade, nós temos planos até de ter mais um, eu até falo, vou falar aqui para você aqui agora. Uma vez o pastor até me perguntou de altar, ele falou assim, ó, eu profetizo uma menina, eu falei assim, não, já tem um nome. O nome dela, se o papai do céu nos permitir, vai ser Jasmine. Aí eu falei para ela assim, vamos colocar Jaime. O nome do meu pai é Jaime da Silva. O meu é Jaime Teodoro da Silva. O nome do Jaiminho é Jaime Teodoro da Silva Rodrigues. Vai aumentando, né, o nome, você percebeu? Um só tem um, eu tenho dois, o Jaiminho tem 3. E assim foi. E eu decidi o nome em comum acordo com a minha esposa, mas nessa época aqui, não era dessa forma que era decidido. E ela diz algo que não influenciaria somente ali aquele momento ou aquela situação, mas ela dá uma sentença para aquela criança naquele momento. Ela diz assim, o nome dele vai ser Benoni, é o filho da minha dor. Ela pega o momento que ela está vivendo, a situação, a adversidade a qual ela está passando, ela está sentindo que está morrendo. E ela, no seu último suspiro, ela dá uma sentença para aquela criança. Ela fala assim, o seu nome vai ser dor. O teu destino será dor. Porque, perceba comigo, esse nome ele vai perdurar, pastor Elton. Vai continuar acompanhando essa criança. Eu fico pensando comigo se é nos dias de hoje, Diego. Ela virasse e falasse assim, ô rapaz, vamos jogar um futebol aqui agora. Quem é que você vai convocar para o teu time? Não é assim que nós fazemos na escola? Os homens aí entendem bem? Ah, não, eu quero a dor. Dor vai jogar comigo. Seja sincero, ninguém escolhe, pastor Elton, dessa forma. Mas eu não a julgo, talvez. Nós hoje fazemos a mesma coisa que essa mulher aqui está fazendo. Perceba comigo, por muitas vezes, você veio aqui para a campanha do sobrenatural, você veio para a campanha da vitória, você veio no culto de celebração, você fez um pedido e você clamou ao Senhor e falou, Deus, me dá uma bênção, abre uma porta de emprego para mim. Você recebeu a porta de emprego. E às vezes na segunda-feira, quando você vai trabalhar, como é que você levanta? Rapaz, que luta. Está repreendido levantar esse horário para ir trabalhar. Mas foi por algo que você tanto pediu a Deus. Nós temos o costume de dar nomes ou sentenças ao momento que nós estamos vivendo em nossas vidas. E assim essa mulher faz. Perceba comigo. Jacó está aqui no meio dessa situação e há um mix de emoção. A sua mulher está morrendo e o seu filho está nascendo. Eu lembro bem, eu já comentei aqui uma vez, quando minha esposa, ainda grávida do Jaiminho, nós já tínhamos decidido já, se fosse homem seria esse nome, se fosse menina seria tal nome e tal, e ela foi na sua última consulta, e eu lembro que eu não pude acompanhá-la. Ela foi lá, aí tinha negócio de filmar, né, que fazer, aí trazia um CDzinho na época, né, trazia um negocinho lá dentro do envelope e tal, um negócio muito bonito. Ela trouxe, aí eu cheguei no trabalho, sentei na mesa, aí como é que foi lá? Falando com ela no WhatsApp, quando ela quer me esconder. Ela não é boa de esconder as coisas. É bom que ela não está aqui que eu posso falar. Mas ela não é boa de guardar segredo. Ela fica fugindo, aí não responde mais meu WhatsApp, para quando ela quer fazer uma surpresa, ela faz assim, eu já sei que tem surpresa. Aí ela chegou para mim e falou assim, não,
Fui lá, tá tudo certo. Eu não, tá tudo certo, beleza, mas e aí? Eu ansioso, como pai queria saber, e aí, eu compro uma bolinha para ele, ou vou ter que comprar uma boneca para ela? Não sei. Eu quero descobrir, eu quero poder presentear, quero levar algo para dentro de casa. E ela não me falou, eu cheguei em casa, tive que esperar até 5 horas da tarde, irmãos. Cheguei em casa, sentei, ela falou assim, ó, o que aconteceu? Infelizmente, né, Jaime? Eu, talvez alguns irmãos eu sei que sabem, mas eu já tenho uma filha. Eu tenho uma filha com 23 anos. Gisela, o nome dela. Menina de Deus, muito estudiosa também, graças a Deus. Ainda não casou, mas eu já estou orando para Deus enviar o varão certo. Até para não ficar também, né? Senão está repreendido. Hoje em dia está difícil. Aí, no meu coração, eu falei, Papai do céu, se eu quiser me presentear com um casal, eu recebo em nome de Jesus. Falei, mas se for uma menina também, eu já estou amando. Eu quero saber. Sentei, ela falou assim, não, ó, tem bem aqui, eu sei que não é o que você queria, mas senta aqui, vamos assistir. Aí colocou o vídeo lá na tela, irmão Messi. Eu estou olhando, rapaz, eu estou vendo. Falei, cara, aí vi um pezinho, outro pezinho, tinha um negócio no meio. Aí eu falei, pá, que estranho. Mas naquela época não é como hoje. Hoje parece que você vê tudo. Tem negócio que você vê o cérebro, vê a cor dos olhos, vê não sei o quê. Mas na minha época, fez 6 anos, semana passada, né? Há 6 anos atrás, as coisas mudaram muito. A imagem ficava meio embaçada. Aí eu olhei bem, eu falei, rapaz, estou precisando de óculos, mas parece que tem algo. Mas, se ela falou que deve ser. Aí tá bom. Eu tinha um outro cômodo na minha sala, essa porta estava fechada. Eu estou ilustrando para você aqui, para você poder entender a situação desse homem que ele está passando. Eu vou repetir para você. A esposa dele estava morrendo. E o filho dele estava nascendo. Eu me vejo nessa situação, eu ansioso, querendo saber qual era o sexo. Esperando essa resposta. Eu olhei, ela falou assim, não, vem cá, tem um café ali. Eu ia deixar você para tomar um café depois, mas toma agora. Quando eu abri a porta, tinha uma cartinha assim. Eu lembro como se fosse até hoje. Eu tenho essa carta guardada até hoje. Aí estava lá em cima da mesa. Olá, papai. Eu sou o Jaiminho. O senhor esperou tanto por mim e já já o senhor vai poder me pegar no colo. Tudo em azulzinho, escrito lá. Aí eu falei, rapaz, que benção. Eu falei, dessa vez ela realmente me pegou. Eu lembro que eu chorei. Eu fico com a cara meio fechada. Eu sempre falo para todo mundo, eu puxei minha mãe. Meu pai ri mais, minha mãe ri menos. Mas fala muito. Quem conhece minha mãe aqui, a Messi já conversou. Se parar do lado dela, irmão, não se preocupa com o assunto, não. Ela tem. Aí, vamos voltar aqui para o texto. Quando eu li isso aqui, eu me vi nessa situação. Eu falei, meu Deus. A esposa desse homem, ela está morrendo. E o seu filho está nascendo. A sua mulher aqui, eu acabei de falar para você, eu não a julgo dela pegar e dar esse nome ali para aquela situação. Ela estava numa situação de morte. Muitas das vezes nós nos encontramos assim, em situações de adversidade, em situações difíceis, que nós não sabemos o que fazer. Alguns, de repente, por impulso do seu coração, decidem gritar. Tem gente que até se mata, suicida. Estava com o nosso pastor quase agora ali, estava recebendo um telefonema, passando da situação do rapaz. Ele falou, rapaz, eu abracei esse cara terça-feira, dei um abraço nele, o rapaz entrou, se matou. Sem falar nada com a família, não deu sinal de nada. Dores internas, situações, às vezes adversidades, que você está do lado dessa pessoa e você não sabe o que ela está enfrentando. Só Deus sabe. E ela diz o nome dele vai ser Benoni. Jacó ali naquela situação, pastor Elton, mesmo em meio a esse mix de emoções e essas adversidades, ele olha para um lado, a sua esposa está morrendo, ela desfere um decreto, seu filho está nascendo. Jacó não esperou mais um mês, ele não espera mais um dia, pastor Elton, ele não esperou mais uma campanha, ele não aceitou aquele decreto, ele vira e fala assim, não, o nome dele não vai ser Benoni não, o nome dele não vai ser Dor, o nome dele vai ser Benjamim, filho da minha mão direita. Essa situação, essa adversidade, ela não pode definir o futuro dessa criança. Ele não espera passar mais um tempo, e é isso que nós precisamos fazer. Em meio às adversidades, em meio às situações contrárias, mas não podemos deixar que isso venha nos sufocar e ditar o nosso destino daqui para frente.
Eu vim aqui nessa quinta-feira para falar com você. Essa situação, essa adversidade que você está passando, ela não define o seu momento para sempre. Isso é só um deserto, é momentâneo. Já já Deus entra nessa situação, Ele vai transformar esse cativeiro. O diabo, ele tenta pregar na tua mente que você não vai vencer, que você vai perder, que você é um derrotado. Mas eu venho aqui nessa tarde de quinta-feira como um profeta para dizer para você: você não é Benoni. Talvez de repente Diácono Carlos Vinícius já profetizou aqui, mas eu quero liberar sobre a tua casa. Talvez esse primeiro semestre, desde o início do ano, tudo na tua vida está sendo Benoni, mas a partir de hoje, nesse próximo semestre, na tua vida vai ser Benjamim. É Benjamim para os teus projetos, é Benjamim para os teus planos, é Benjamim para a tua vida ministerial. Recebe em nome de Jesus. O teu futuro não vai ser Benoni, o teu futuro é Benjamim. Recebe da parte do Senhor nessa tarde. As situações e as notícias adversas, elas não podem fazer com que você perca o endereço da promessa que Deus te fez. Perceba comigo, há algo muito profundo aqui nesse texto. Se Jacó aceita essa situação aqui, pastor Elton, dentro das 12 tribos de Israel. Ih, rapaz, tem uma tribo aqui que o nome dela é Dor. O apóstolo Paulo, lá na frente, surgiu dentro dessa tribo aqui, pastor, a tribo de Benjamim. Jacó já estava vendo assim, não, essa situação adversa, esse momento que eu estou passando, que a minha casa está passando, ela não pode definir o meu futuro. Eu não posso deixar que essa criança carregue esse nome ou essa sentença para toda a sua vida. Muitas das vezes nós recebemos algumas notícias ou informações adversas com aquilo que Deus nos prometeu. Eu me lembro quando Deus falou algumas coisas acerca da minha vida, do meu respeito, da minha vida e da minha família. Eu falei, mas rapaz, Deus falou que eu vou chegar lá no outro estado, eu não estou com dinheiro nem para pagar Uber para chegar aqui no outro bairro. Não é assim que acontece? Muitas das vezes as promessas que Deus faz para nós, elas não combinam com o cenário que nós estamos vivendo. Meu irmão, se tu pudesse fazer, não era Deus. Se teu amigo pudesse te ajudar, não era Deus. Se de repente você pudesse passar um WhatsApp e receber talvez aí o que você precisava, não era Deus. Deus gosta e ama cenários dessa forma. Teve uma vez eu conversando, lá no meu trabalho, eu estava atendendo alguns alunos, e eles vieram para mim e falaram assim, pastor, o senhor, alguns chamam de pastor, outros chamam de professor, diverge muito lá, né, irmã Messi? Irmã Messi está comigo, né, às vezes diverge. Ela falou assim, pastor, o senhor pediu para mim cantar um louvor. Só acredita que eu estou passando um processo dentro desse louvor? Que o senhor me pediu para mim poder cantar? Quando eu comecei a cantar, eu comecei a lembrar de tudo que eu estou vivendo hoje dentro da minha casa. E detalhe, não está fazendo me entristecer não, está me fortalecendo a cada dia. Toda hora que eu boto para poder ensaiar, eu sinto mais força para poder continuar. O louvor está me ensinando aqui dentro desse processo, está me fortalecendo. Peguei e falei para ela, falou assim, ó, pastor, mas a situação que eu estou vivendo hoje, eu não tenho mais o que fazer. Eu falei, glória a Jesus. A senhora não tem mais como fazer nada? Ela falou assim, ó, pastor, eu não posso mais fazer nada. Eu falei, está perfeito para Deus operar. É agora. Se você não tem condição, se você não tem como ligar para mais ninguém, você não pode fazer nada, é agora que Deus entra e resolve. É já, pode esperar, vai acontecer. Você não precisa de ficar preocupado. O problema é que nós, nas nossas realidades humanas, nos nossos sentimentos, nós nos desesperamos. Meu Deus, acabou, eu preciso de correr, eu preciso de ligar para procurar. Fala com alguém, fala com o pastor Elton, ele tem dinheiro, liga para ele, pede um pix, faz alguma coisa. E nós esquecemos de dobrar o nosso joelho e falar com Deus que está nos céus. Nos posicionar diante daquilo que Deus já nos prometeu e tomar postura e posse de vitorioso. Talvez de repente o que você vive hoje, o que você está vivendo agora, pastor, Deus falou que eu ia estar em cima do altar pregando, mas eu estou aqui sentado e já faz um tempo. Deixa eu te falar, eu não estou com força nem para abrir a Bíblia. Você só precisa de fazer uma coisa, tá? Acreditar naquilo que Deus te falou. Eu sempre digo isso e falo sempre, e vou continuar repetindo. As promessas de Deus, para mim
e ao teu respeito, elas não têm prazo de validade nem alimento perecível, não. Deus me prometeu, só serviu para 2024. Foi em 2024, pastor Jaime. Passou 2025, passou 2026. Eu continuo da mesma forma e ainda não aconteceu nada. Fica tranquilo. Está tudo de pé a respeito da tua casa. Está de pé a respeito da tua vida, do teu trabalho, do teu ministério. Se ainda não aconteceu e você ainda não desceu a sepultura, fica tranquilo. Já já acontece. Tem uma data marcada no céu para poder acontecer. O que você precisa de fazer? Perseverar nesse propósito. Você não pode desistir. Não, pastor Jaime, é que eu pensei que seria na última campanha. Deus falou comigo, falou assim, eu vou fazer. Eu peguei aquela palavra e falei, não, vai ser agora. Eu decretei, calma. Talvez, de repente, se Deus tivesse te entregado antes, tinha virado maldição, você já tinha perdido. Eu comecei a entender algumas coisas, eu comecei a entender alguns projetos de Deus para a minha vida e para a minha casa. Tinha coisa que às vezes não dependia somente de mim, mas era de eu alinhar tudo aquilo que eu tinha, a minha casa, a minha família, meus propósitos, naquilo que Deus tinha prometido para a minha casa. Tem coisas que dão uma necessidade de direcionamento e posição. Não é somente você liberar uma palavra, mas você precisa se organizar para poder receber aquilo que Deus tem para você. Jacó não esperou nenhum momento para poder, aquela palavra de adversidade que estava vindo em direção à sua casa, se ele se posicionou, ele liberou uma palavra, não vai ser Benoni, vai ser Benjamim. E a partir dali, se você continuar lendo o texto, ele foi lá, enterra sua esposa, ergue um altar de adoração para o Senhor. E a partir dali muita coisa começa a mudar. Mas perceba comigo, a adversidade, a situação contrária, era uma viagem curta, a princípio, tudo para dar certo. Talvez, aos olhos de muitos, pareceu que tinha dado errado. Mas era o início de grande projeto que Deus tinha para todo aquele povo. A situação que você vive hoje, a situação contrária, a palavra de adversidade que você recebeu contra a tua vida, pode ficar tranquilo. Isso daí é somente um processo que Deus está trabalhando e te aperfeiçoando, para quando Ele começar a te usar, você vai estar mais forte, você vai estar mais preparado para poder suportar isso. Eu lembro que antes de eu ser consagrado a pastor, eu falei com o pastor Anderson, ele veio conversar comigo, aí eu falei assim, rapaz, não, chefe, eu falei assim, rapaz, já passei por muita luta. Aí eu falei assim, não é possível que o negócio consegue piorar ainda mais um pouco, que vai ficar mais difícil, eu não acredito nisso. Irmão, eu vou falar para você, tem coisas que você não tem noção, até que você comece a viver o processo. A irmã falou que não consegue dormir, falou que deita para dormir não dorme. Você já passou por isso? A irmã falou que só dorme se tomar remédio. Você já precisou de tomar remédio para dormir? A irmã falou que tem uma dor na coluna que trava tudo. Você já sentiu essa dor na coluna? Tem processos que são individuais. Deus tem um para cada um. Você já levantou a mão, você já pegou bênção, mas eu tenho que ser sincero para você. Deus tem um processo e um propósito para cada um que está aqui. Todos nós viveremos o nosso processo. Alguns, creio em nome de Jesus, eu espero isso, que todos suportem o período do processo. Para já viver o propósito que Deus tem na vida de todos. Deus tem. Mas o que você precisa de fazer? Se manter firme. Se posicionar diante das adversidades. Não permita que as más notícias façam você perder o endereço da vitória que Deus tem para você e para a tua casa. Você não pode de forma alguma deixar com que isso aconteça, faça você perder a direção, perder o rumo. Jacó estava debaixo de uma palavra, você vai sair da tua terra, você vai com a sua família. No meio do percurso acontece algo. Acredito que nem ele esperava uma situação como essa. Vai nascer, eu vou chegar. É assim que nós pensamos para a nossa vida. É assim que nós pensamos para o nosso projeto. E muitas das vezes tudo que nós planejamos, tudo que nós esperamos, no meio do percurso, rapaz, mas eu tinha calculado. Prato, eu já tinha anotado, irmão. Estava certo, eu escrevi. Aqui está anotado. Mas Deus tinha um novo curso para aquela história.
Deus tinha um novo projeto para aquela história. E deixa eu te falar, não houve perda, houve ganho. Foi para um propósito maior. O que Deus tinha era maior, o que Deus tem para a tua casa é maior. O que Deus tinha era perfeito, o que Deus tem para a tua casa também é perfeito. O que Deus tinha era algo para prosperidade, o que Deus tem para a tua casa também é sobre prosperidade. Mas você precisa de avançar, continuar. Não se perca somente por uma campanha, acabou, terminou. Não, continua, avance, continue lutando, profetizando. Já Deus vai fazer, Ele vai realizar, Ele muda a história, Ele muda o cativeiro. O que você precisa fazer é avançar, continua. Você não pode se perder por conta das adversidades. Pastor Jaime, mas você não sabe. Você não sabe a luta que eu tenho passado, a adversidade que eu tenho passado. Realmente, de fato, eu não sei, mas eu conheço um Deus nos céus que Ele sabe de tudo. E Ele vai entrar no momento certo. Pastor Jaime, eu estou no limite. Deus conhece até onde você pode ir. Continue, que já as bênçãos do céu chegam para você, para a tua casa, para o teu ministério, para a tua família. Não se perca por conta das má notícias. Já. Deus desce e muda tudo. A preocupação, eu não fiz isso uma vez aqui na hora da mensagem, mas fale isso aí para esse seu irmão. A preocupação que você tem. Fale para o seu irmão aí. Fala, a preocupação que você tem. Deus não tem acerca do teu problema. Porque Ele já tem a solução. Deus tem. Deus já tem. Às vezes, desesperado, ou nervoso, preocupado, ou ansioso. Mas sempre confiante naquilo que Deus confiou para você e para a tua casa. É assim que nós devemos permanecer. É assim que nós devemos continuar. O culto do sobrenatural, ele muda de dia. Vai para segunda-feira. E você? Fica na quinta, ansioso e preocupado? Ou continua avançando? Na segunda, na quinta, o dia que for, na quarta, no domingo, como um vitorioso e acreditando que Deus tem mais para você e para a tua casa. Eu tenho guerreiros aqui nessa tarde que creem nessa palavra, que creem que aquilo que Deus falou a respeito da tua casa e do teu ministério, de toda a tua família, é muito mais do que aquilo que o diabo tenta fazer você acreditar através das dificuldades e das adversidades. Talvez de repente eu prego para a gente aqui, que está aqui nessa tarde. Pastor Jaime, você não sabe como é que eu entrei. Eu sinceramente, eu vejo o senhor cantando aí, eu sou... Achei que o senhor ia fazer a mesma coisa. Eu também queria. Eu queria, Matola. Pegar igual Matola. Matola veio aqui e tacou fogo no culto sobrenatural aí. Mas Deus falava comigo assim um tempo todo. Falava assim, pastor Jaime, é posição e organização. Se levanta, se posiciona. A má notícia que você recebeu, ela não define o seu destino. Ela pode ser o seu momento hoje. Mas Deus hoje, Ele quer mudar essa palavra negativa que falaram a seu respeito. A respeito dos teus negócios, a respeito da tua casa. E Ele quer transformar num futuro firme, próspero e cheio de felicidade. Você pode se colocar de pé em nome de Jesus? Falei para você que o nome é longa-chuva não vai te pegar não. Você crê nisso? Só não demora muito para ir embora. Eu liberei a palavra até o término do culto. Quando acabar... Isso. Eu vou cantar algo aqui, eu não sei nem se os irmãos vêm comigo, hein? Mas os irmãos não, o tecladista, eu não sei. Mas apesar que ele é raiz. Que ele é raiz, eu sei. Não vou permitir que o fogo roube a minha alegria. Guerras servem para me ensinar a depender do Senhor todo dia. Sei que o meu momento é chegado e eu estou sendo provado. Aí, ó. Deus participa de tudo, nada é em vão, nada é por acaso. Se está doendo, Deus está vendo.
já vai passar. Deus vai transformar em alegria o teu lamento, e não demora a minha prova. E pelos olhos da fé eu vejo Deus mudando essa história. Eu vou passar pelo fogo outra vez, não sei se vou conseguir. Sem a presença de Deus eu não me atrevo a sair daqui. Eu vou passar pelo fogo outra vez, mas vou estar bem guardado em Deus. Pois quando Ele me abraça, eu não temo a fornalha, ao perigo, e passo pelo fogo outra vez, pois Deus está comigo. É a última vez. Cutuca esse irmão que está do seu lado e fala para ele assim: ó, Deus está contigo. Fale com ele, mesma distância. Olha para ela lá, profetiza para ela lá, ó. Isso, profetiza para ela aqui. Isso. Deus está contigo, minha irmã. Você crê nisso, que Deus está contigo? Deus está contigo, casal. Você crê nisso, em nome de Jesus? Bem baixinho aqui para mim. Deixa eu falar aqui com você. Prometi para você que eu não ia me alongar, mas eu preciso de ser bem sincero e muito fiel àquilo que Deus fala comigo. Existem duas pessoas que entraram aqui, pastor El. Está aqui nessa tarde aqui. Aqui nessa tarde. Eu já falei para vocês, já quem acompanha o culto sobrenatural já há bastante tempo, eu sempre falo, ó, eu não rodo, às vezes acontece. Às vezes Deus me usa desse jeito. Mas eu falo para você que eu sou bem fiel àquilo que Deus fala comigo aqui nessa tarde e noite. Existem duas pessoas que entraram aqui nessa noite. Você chegou aqui, você já tentou muitas coisas na sua vida, inclusive nesse ano de 2026. Você iniciou um projeto que você achou que iria dar certo. Você veio aqui hoje, talvez de uma forma despretensiosa, mas Deus usou esse momento para poder falar com você. E Deus fala comigo, existem duas pessoas que entraram aqui nessa tarde. E você precisa tomar uma atitude hoje na sua vida, para você poder mudar esse destino. Você já se perguntou muitas vezes, mas por que, Senhor? Fulano faz, acontece, Beltrano faz, acontece, e comigo logo na minha vez eu calculei tudo certo, e deu errado. É porque você não colocou Deus na frente desse projeto. E deixa eu te falar, você precisa de hoje de tomar uma decisão aqui. A igreja orando comigo em nome de Jesus. Você que já é membro da igreja, você curve sua cabeça e pode começar a comprar comigo essa batalha orando ao santo nome do Senhor. Ministério de Louvor aqui também orando, em nome de Jesus. Você entrou aqui nessa noite, você achou que talvez foi por acaso. Você entrou aqui na verdade nessa tarde e noite e achou que de repente você só veio atender um convite. Mas eu quero dizer para você, Deus hoje está te convidando a escrever uma nova trajetória, uma nova vida. Deus está mudando o nome da tua situação. Você não é um projeto falido, você não é o que falaram a teu respeito, você é aquilo que a Bíblia diz que você é. Você é um vencedor, você pode ter uma vida nova, mas primeiro, você precisa acompanhar o Deus da vitória. Ele vai mudar tua vida, Ele vai escrever um novo plano, Ele vai te dar um novo relacionamento, mas primeiro, você precisa de aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único, suficiente Salvador. Pastor Jaime, eu já fui membro já. Você está falando para mim, eu estou te ouvindo. Mas eu já fui cristão e eu me afastei dos caminhos do Senhor. Esse convite também se estende a você. Em nome de Jesus, você que entrou aqui nessa noite e ainda não aceitou ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou você que entrou aqui nessa tarde e noite, já serviu ao Senhor, você já foi membro de uma igreja, você talvez até membrou já nesta igreja mesmo, não importa, mas hoje você deseja retornar aos caminhos do Senhor. Eu gostaria que você erguesse sua mão, eu gostaria de te encontrar e saber quem você é, e que você pudesse vir aqui à frente. Se você de repente trouxe uma pessoa, cutuca ela agora, esse é o momento, fale com ela, fala, vamos lá, eu vou com você até lá na frente. Onde você se encontra, você que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, você que deseja retornar para os caminhos do Senhor, aonde você se encontra, eu preciso passar o trabalho para o pastor Welton, mas eu gostaria de fazer uma oração para você. Deixa eu te falar algo.
Aí onde você está, não muda nada, mas aqui na frente, Deus começa a tomar na frente dos teus projetos, da tua história e muda tudo. Aonde você se encontra, você que deseja aceitar ao Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Eu tenho muita certeza daquilo que Deus falou comigo, mas Ele não me mostrou quem é. Se Ele mostrasse, eu ia ir te buscar. Mas eu gostaria que você não saísse daqui sem receber essa oportunidade de ir com Jesus Cristo para dentro do teu lar, para dentro da tua casa, para dentro dos teus projetos. Aonde você se encontra, você que nunca aceitou o Senhor Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, ou você que deseja retornar para os caminhos do Senhor, aonde você se encontra, em nome de Jesus, vem aqui à frente, dê um passo à frente, um passo de fé. Nós queremos orar por você. Nós queremos apresentar o teu lar, tua casa para o Senhor Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Pastor Elton já pode vir se aproximando, em nome de Jesus. Amém? Onde você se encontra? Onde você se encontra? Em nome de Jesus. Pode vir, pastor. Pode vir, pode vir. Que Deus lhe conceda uma nova oportunidade em nome de Jesus. Amém? Pode aplaudir.